Alô, 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 opa, mexe aqui um pouquinho, canal Tricolaço por aqui mais uma vez, porque hoje é segunda-feira, dia de resenha da semana, nosso vídeo para falar dos assuntos do São Paulo. Não é pós-jogo, não é análise de partida, é aquele vídeo da gente expor ideias para poder debater. Mas hoje eu não vou falar do São Paulo, até porque as coisas que a gente tem falado. Vou até, no final, vou falar alguma coisinha. Mas hoje reservei para falar de seleção brasileira de futebol, porque esse é um assunto que dominou o noticiário hoje, afinal de contas, a CBF conseguiu o seu objetivo e olha, no meio de um mar de notícia negativa dentro do futebol brasileiro, inclusive vindas da própria administração da CBF, anunciar o técnico da seleção brasileira de futebol masculino, Carlo Ancelotti, é uma enorme notícia. Enorme em vários aspectos. Primeiro, porque é uma contratação acertadíssima. É um nome muito bem escolhido. É um vencedor, é um sujeito sério, é um conhecedor de futebol. Segundo, porque a CBF conseguiu cumprir um dos seus objetivos, que era trazer um técnico estrangeiro. Apesar de todos os erros que comete o Edinaldo Rodrigues, é um acerto ele ter chegado à conclusão de que, infelizmente, porque o ideal era que tivéssemos, no Brasil hoje não há nenhum técnico nacional em condição de assumir o comando da seleção brasileira e fazer um trabalho bem feito. E o terceiro aspecto importante é o respeito que o Ancelotti tem dos jogadores da seleção brasileira, aqueles que ele deve convocar, e do mundo do futebol. Porque até quem não jogou com ele ou não joga, conhece porque um conta para o outro e as pessoas acabam sabendo que é alguém para ser levado em conta, certamente. Outra questão relativa ao respeito tem a ver com a credibilidade que ele tem junto ao ambiente do futebol no mundo. Então, o Brasil, que já é uma seleção com todos os defeitos, ainda respeitada pelos seus rivais, terá mais um motivo para continuar despertando respeito nos seus adversários ao ter Carlo Ancelotti no comando. O Ancelotti tem um cartel muito interessante. Ele é um técnico 5 vezes campeão da Liga dos Campeões da Europa. Isso não é para poucos. Isso não é para muitos, aliás, isso é para muito poucos. 5 títulos do principal torneio de clubes do mundo. Aliás, é o maior vencedor de Liga dos Campeões. Né? Mais 4 grandes ligas conquistadas e mais uma série de outros títulos menores. Um total de 30 conquistas ao longo da carreira. Trabalhou em gigantes do futebol mundial. Estava agora no Real Madrid, numa segunda passagem. Mas você vê, lá no início dos anos 2010, ele era um nome gigante já no Milan. Aliás, em meados dos anos 2000, ele era um nome gigante no Milan. No início dos anos 2010 também, ele teve no Chelsea. Num momento de baixa da sua carreira, ele foi treinar o Everton e qualificou o Everton dentro da Premier League. Ele treinou o Real Madrid 2 vezes, como a gente viu, e treinou o Paris Saint-Germain também. E sempre com resultado positivo. Sempre ganhando título. Sempre levando o time a classificações importantes de torneios internacionais importantes. Então, é um nome que não tem discussão. Não tem discussão. Mas talvez o melhor aspecto do trabalho do Ancelotti seja o seguinte: o Ancelotti é um técnico nos dias de grandes especialistas de tática de jogo de futebol, e esses especialistas de tática de jogo de futebol são os grandes vencedores dos últimos anos. O Ancelotti consegue continuar sendo um vencedor sem ser exatamente um
perpetrador, vamos chamar assim, de um determinado modelo tático. O grande barato do Ancelotti está no fato dele não ser refém de nenhum esquema. A principal característica do trabalho do Ancelotti é adaptar as peças que ele tem a um sistema de jogo que funcione com essas peças. Então, se ele tem peças que ele acredita que vão render mais num 3-5-2, ele vai montar um time num 3-5-2. Se ele tem peças que ele entende que vão render mais num 4-4-2 clássico, ele monta um time dele num 4-4-2 clássico. Se ele tem peças que ele entende que são mais adequadas a um 3-6-1, ele vai fazer isso. A um 4-3-2-1, ele vai fazer isso. A um 4-1-4-1, que é o modelo que ele mais usa até hoje, ele vai fazer isso. Ele gosta de centroavante, ele gosta de ter dois zagueiros muito fortes e muito bem posicionados, mas que também tenham condição de ajudar o time no ataque, especialmente em jogadas pelo alto. E é um cara que gosta de volantes que saibam fazer função de construção também. Isso são coisas que ele gosta, mas ele tenta adaptar todos os jogadores que ele tem na sua mão a um sistema tático que combine com as características destes jogadores. Na seleção brasileira, ele tem uma vantagem em relação ao seu trabalho de técnico de clube e uma desvantagem. A vantagem é poder escolher o material que quiser. E o material para a seleção brasileira é bom, só que ele é menos brilhante do que já foi em outros tempos. A parte negativa é que ele não tem o mesmo tempo que ele tem num clube. No clube, você tem o dia a dia, né? Você tem aquela preparação constante, o ensaio rotineiro em cima de um determinado padrão para poder apresentar isso em campo depois de muita repetição. Em seleção isso não é possível. E aí não é nem na brasileira, nem na italiana, caso ele fosse treiná-la um dia, nem na espanhola, nenhuma delas tem esse tempo disponível para a preparação. Nesse caso, técnicos como o Ancelotti costumam funcionar, porque ele depende menos da repetição. Ele funciona muito mais com a aplicação daquilo que combina com aquele grupo de jogadores. Então ele vai pegar os caras que vierem ali, vai observar cada um e vai falar, bom, eu posso montar um time num 4-3-2-1 porque eu tenho esses caras aqui. E muito provavelmente vai dar certo, porque ele é um cara que consegue extrair potencialidades de jogadores, né? Por exemplo, o Vini Júnior não joga na seleção brasileira, o que joga com ele no Real Madrid. Talvez com ele, finalmente, o Vini possa jogar o que joga no Real Madrid. O Vinícius Júnior do Real Madrid na seleção brasileira é um ganho de qualidade. Aí ele vai ter que parar para observar se zera tudo, porque há uma série de questões agora que envolvem os nomes que compõem a seleção brasileira. Porque, exatamente por causa de não haver mais tanto brilho, é que se acende aquelas discussões, tem que ser um time mais brasileiro, não, tem que ser um time mais estrangeiro, porque se o cara tá lá num campeonato melhor é porque ele rende melhor, tem desafios melhores. Essa discussão hoje ela é válida. Até um tempo atrás a gente tinha certeza de que não, quem está lá fora está em condição melhor. E ainda é assim de uma maneira geral. Mas para alguns casos acho que tem o que se discutir. Porém, você tem uma outra questão, né? Dentro do Brasil você também tem muitos jogadores que podem parecer importantes para suas equipes, mas que talvez não consigam render numa seleção brasileira. E em alguns postos chaves, você simplesmente não tem jogadores em condição de servir a seleção brasileira com qualidade. Até porque é bom lembrar, nossos times também estão cheios de jogadores estrangeiros, porque acontece o seguinte movimento. O jogador bom do Brasil vai para fora, e o Brasil, com melhores condições econômicas hoje, busca soluções rápidas em times sul-americanos com boas opções para substituir aquele jogador brasileiro bom que vai para fora. Porque o brasileiro que fica é o brasileiro ainda em construção, que não vai suprir essa falta. Então, o futebol no Brasil tem conseguido manter um nível melhor, também por causa desse investimento nos estrangeiros. Porém, o melhor brasileiro sai e o brasileiro que fica não é o melhor.
E hoje em dia, esse melhor brasileiro que sai não tem o mesmo brilho do brasileiro que saía antes. É um jogador com um pouco menos de qualidade e com um pouco menos de potencialidades, mas que ainda assim sai porque ainda é importante para os clubes estrangeiros. Ainda assim você tem, na Liga dos Campeões da Europa, mesmo na desse ano, um número de brasileiros gigante, de jogadores que estão lá disputando o título pelos melhores times. Coincidentemente, na final agora vai ter um número reduzido em relação a outros anos. Mas você sempre tem um número muito grande. Na Premier League você tem um número grande de brasileiros hoje, na La Liga, Campeonato Espanhol também. Então, você tem brasileiros pelo mundo em condições de estar na seleção brasileira, porque disputam campeonatos importantes e aos quais o Ancelotti tem muito acesso. E tem jogadores no Brasil que precisam ser melhor observados pelo próprio Ancelotti para que possam, de repente, fazer parte de uma seleção brasileira, mesmo não estando nestes grandes centros. Mas esse é um trabalho de observação que ele tem que fazer. E é um técnico em quem se deve confiar. Então, por exemplo, o brasileiro que não acompanha futebol sempre, ninguém tem obrigação disso. A nossa função, a gente que acompanha, é de tentar chamar a atenção das pessoas para esse tipo de questão. Levanta dúvida, por exemplo, pô, mas tem um monte de jogador que eu não conheço. Quando você acompanha os campeonatos, você conhece. É que tem muito jogador que saiu muito cedo do Brasil, não estourou aqui. E aí vai para um time de fora ainda muito jovem e acaba despontando na carreira lá. Mas são jogadores muito bons. Então, por exemplo, outro dia o Joelinton foi convocado, foi até mal nos últimos 2 jogos, mas eu vi quem é Joelinton. Joelinton é um jogador que no Brasil realmente não jogou em times grandes. Jogou até no esporte. Mas ao ir para fora, ele rodou por vários clubes e acabou indo parar na Premier League pelo Newcastle, e ele é um dos jogadores mais importantes do Newcastle. E o Newcastle está quase carimbando seu passaporte para mais uma Liga dos Campeões. E o Joelinton está nesse time, então ele não é desprezível. É que ele foi convocado pelo Dorival e atuou mal em 2 ocasiões. Já teve jogo onde ele foi muito bem. Então o fato do nome dele não ser lembrado assim de primeira não significa que ele não é bom e que ele não tem condição de jogar. Bruno Guimarães, que surgiu no Atlético Paranaense e fez 2 anos muito bons, foi embora para fora logo. É desses caras que vão cedo. Também joga no Newcastle e também é jogador importante. Na seleção ainda não se acertou, mas é certamente um cara que o Ancelotti já deve ter visto lá na Europa e já deve ter criado uma opinião a respeito dele, muito provavelmente é positiva. O goleiro do Brasil deve continuar sendo o Alisson. O Ederson ainda tem condições de ser goleiro também. E aqui no Brasil tem goleiros que podem hoje ser titulares em melhores condições do que esses dois? São questões que ele vai certamente responder também. As laterais do Brasil estão muito enfraquecidas porque não surgem jogadores novos. Ele vai observar os jogadores que nós temos aqui, ou ele vai apostar, por exemplo, em jogadores que já atuam. Na própria Espanha, lá no Girona, tinha o Léo lá, que foi convocado pelo Dorival, e que é bom jogador. E que muita gente ficou, pô, mas quem é? Mas o cara foi bem. Será que ele vai tentar recuperar o Emerson, que jogava lá no Tottenham, na Inglaterra? O Emerson Royal? É preciso ver. Pela lateral esquerda, o Brasil hoje tem o Guilherme Arana como titular, porque não tem ninguém do lado esquerdo que tenha convencido mais do que ele nos últimos tempos. E o próprio Arana hoje não está num bom momento, né? Então tem muitas questões para resolver, mas eu acho que a principal notícia hoje é que o Ancelotti é um técnico em quem efetivamente se pode confiar. Eu acho que essa é a grande resposta. São só 4 jogos eliminatórios que existem aí. O Brasil está neste momento na zona de classificação, mas na parte de baixo. Tem que confirmar pelo menos 2 vitórias nos próximos 2 jogos, Equador e Paraguai, e depois tentar ganhar do Chile em casa de novo, para praticamente selar a vaga. Não importa se não é em primeiro, importa é chegar lá e fazer um bom trabalho de preparação até a Copa do Mundo do ano que vem. Eu acho que com um cara como Ancelotti, as chances do Hexa se multiplicam bastante, porque ele sempre entrega bons trabalhos,
ele consegue colocar na mente dos seus jogadores a necessidade e o prazer de se tornar vitorioso. E ele tem um lado de que é um cara que se entrega para aquilo que quer fazer no futebol. Então, são percepções muito positivas do novo técnico da seleção brasileira, o Ancelotti. Rapidamente sobre o São Paulo, só aguardando agora o que vai ter para quarta-feira. O Wendel se reapresentou depois daquele toque de cabeça que o tirou do jogo contra o Palmeiras ontem, disse que está bem. A gente não sabe se o Zubeldia vai utilizá-lo. O Enzo Dias terminou a partida melhor, tem estado melhor, e acho que a escalação do São Paulo muito provavelmente ainda não tenha nem Oscar nem Lucas Moura começando o jogo, se bem que temos que levar em consideração o seguinte: o jogo dessa quarta-feira contra o Libertad é de um São Paulo praticamente classificado. Acho que não precisa ter desespero de ter o 100% do time principal indo para esse jogo, né? E acho que São Paulo não vai ter muita dificuldade em vencer. São Paulo agora tem que se concentrar em vencer os 3 jogos que tem em casa pelo Brasileirão: Grêmio, Mirassol e Vasco, para crescer de novo na tabela do Campeonato Brasileiro, mas a gente vai falando sobre isso nos outros vídeos por aqui também. Grande abraço, gente, até a próxima, valeu!